Gente, hoje eu tô aqui com a minha água porque a gente vai falar. Eu vou falar muito hoje, que a gente vai falar sobre muita coisa. Eu coloquei aqui a música de Welcome to Derry. Gente, o filme começa com o Bill Denbrook fingindo estar doente pra não ir brincar com o irmão mais novo. E aí, quem nunca fez isso? Eu, tá? Eu sou obrigada a ficar minha irmã mais nova. Mas eu gosto, ela gosta de mim. Mais ou menos, na verdade. Mas enfim, é isso. E aí, tá chovendo, o menino, ele faz um barquinho, passa a cera, e o menino besta, vai correndo na rua e solta o barquinho. O barquinho do menino vai andando o barquinho do George vai andando na água da chuva. E aí ele bate a cabeça em um negócio de proteção de como é o nome? De construção. Pra proteger a construção, pra ninguém entrar lá. Aí ele bate a cara no negócio, cai no chão. Aí quando ele levanta o barquinho dele, já tá dentro do esgoto. Aí ele vai lá, ele abaixa pra olhar lá, e lá tá aquele palhaço feio, aquela coisa horrorosa. A boca cheia de dente afiado, parecendo boca de tubarão. E aí, esse bicho demoniado fala que pergunta se ele quer o barquinho e oferece. E o menino vai e faz o quê? Enfia a mão dentro. Aí o palhaço vai e morde, arranca a mão do menino. Eu não sei se eu podia ter falado isso. Vou falar do mesmo jeito, caguei. E aí, o menino tenta sair correndo, ele vai se arrastando, sai do ketchup do braço dele, aí o bicho puxa ele. Essa cena, inclusive, é pior no livro. No livro, eles encontram o George morto depois. E aí, a vizinha fica lá, olhando, ao invés de fazer alguma coisa. No caso, a vizinha não vê, mas ela vê depois. Que o gato dela fica latindo igual um bicho velho. Que é um bicho velho. E aí a cena corta para já há um tempo depois, uns 4, 5... Bastante tempo depois, tipo, é julho. 4 meses depois. Deixa eu ver se essa música... Aí depois de muito tempo... Aí depois de muito tempo, corta pros meninos, pro grupo dos otários, pro clube dos otários. Quem é o clube dos otários? Nós temos Rich Tossier, o Ed Capsbrack, acho que é assim que fala, calma. É, Capsbrack. O Stanley Uris e o Bill Denburg, que é o irmão do menino que morreu no começo do filme. E eles... Cansei dessa música. E aí, que é o irmão do menino que morreu no começo do filme. E eles saindo da escola. E aí tem a mãe de uma menina que desapareceu. Porque nessa cidade muitas crianças desaparecem. Adivinha de quem é a culpa? Daquele demônio, daquele palhaço, né? Aí... Aquele bicho insuportável. Aí... Inclusive, gente, esse vídeo vai ter bastante coisa sobre o livro, sobre o primeiro filme, sobre o segundo filme e sobre o segundo filme. Isso, e um pouquinho sobre a série, porque eu tô assistindo o começo da série pra poder falar pra vocês. Ninguém vai assistir esse vídeo, né? Eu precisava falar. E aí, esses meninos estão saindo da escola e eles veem a mãe da menina que desapareceu, que é a Beth Ripson, olhando a porta da escola. Aí... Bem quem? A gangue do Henry Bowers, que é o menino que faz bullying com eles. Que é um gordinho lá, um cara que parece o Draco Malfoy. O Harry Bowers e o Patrick Hockstetter. E aí o Bowers puxa a mochila do Rich, que tava andando na frente do Stanley, derrubando os dois. Derrubando os dois, pega o negócio. Eu esqueci o nome. Sabe aquele negócio que as pessoas judias usam aqui da cabeça? Eu não sei o nome. Mas enfim, ele pega o negócio, o Hockstetter pega o negócio desse que o Stanley tá usando e joga na frente de um caminhão, gente. Vocês têm noção?
Gente, o Rocksteady é muito problemático. Inclusive, provavelmente eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse personagem. E só falando sobre o Reed Toster também. Porque sim, porque eu quero. Inclusive, pode ser que esse vídeo seja separado em 3, 5, 4 partes. Porque eu tenho muita coisa pra falar. Porque o meu novo hiperfoco aí tinha coisa. Então eu passo 24 horas por dia assistindo e falando. E isso. E é isso. Quando eu tô assistindo outra coisa, é vídeo sobre. Ai. Gente, despausou sozinho. Eu, hein? E aí, esses meninos. Aí, a hora que eles estão saindo, o Bill. Gente, eu esqueci de falar, o Bill é gago. A hora que eles estão saindo, o Bill começa. Você é um bosta, Bowers. Aí o Bowers vira e ele vai bater no Bill. Só que o pai dele, que é policial, tá um pouquinho mais pra trás. Tipo, isso é diferente, inclusive, no livro. O pai dele é fazendeiro e não policial. E aí o pai dele, que é policial, tá bem perto. Aí, ao invés dele bater no Billy, ele lambe a mão dele e passa no rosto do... Uma nojeira. Menino porco. E aí... Inclusive, depois eu vou... Daqui a pouco eu vou mostrar imagens pra vocês. E aí ele sai andando com os amiguinhos dele. Porque ele só é fortão quando tá perto dos amigos. Quando tá longe do papaizinho dele também. Porque ele só é fortão quando tá longe do papaizinho dele que bate nele. Porque senão... Aí a ganguezinha do Bauer sai. E aí eles estão discutindo o que eles vão fazer. Eles estão discutindo o que eles vão fazer no verão. Aí eles têm que ir pra lá no... Esqueci o nome. Calma. Eles têm que ir lá no Barrens, que é o nome do esgoto da cidade. Aí, gente, ó. Essa diva aqui é o Richie. Tá vendo? Esse é o Richie. Esse é o Ed. Essa diva aqui é o Stan. Cadê, gente? Eu tô procurando mais imagens. Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei se eu tô mostrando direito, ó. O Richie, o Ed, o Stan, o Stanley. Tô mostrando um monte de spoiler pra vocês procurando foto do resto do grupo. Eu amo. Ó. Ignorem esse aqui. Aqui é o Bill, o Stan, o Rich e o Ed, que foram os que eu tô falando agora, né? E aí eles têm que ir lá no esgoto. E os queridos vão lá pro Barrens, que é o esgoto da cidade, pra procurar o George. Inclusive, no livro, eles vão pro esgoto o tempo inteiro, porque é o único lugar que os valentões nunca vão. E aí, enquanto eles estão lá no esgoto procurando e tal, tem uma cena, inclusive, muito engraçada do Rich, que o Rich é um palhaço, gente, ele é muito engraçado, eu adoro ele. Aí, eles estão lá no esgoto, e aí, enquanto isso tá acontecendo, o Ben, que é um gordinho muito gente boa, gente, ele é muito legal, eu adoro ele. Ó, aí, agora eu posso mostrar os dois outros personagens que eu queria mostrar pra vocês, gente. Cadê? Enquanto eles estão lá no esgoto, ele tá saindo da escola e encontra com ela. Essa é a Bev e esse é o Ben. E aí, gente, ela encontra com ele, eles começam a conversar, ele fala que conhece ela, porque eles estão na mesma sala de estudos sociais. Aí ele tá saindo e ele encontra quem? Henry Bowers. Aquele demônio. Mentira, gente. Ele não é um demônio, mas tem um do grupo dele que... Ele tem uns probleminhas na cabecinha dele. Que é o Rocksteady. Inclusive, eu vou falar porque que ele tem uns probleminhas na cabeça dele. Porque ele realmente tem uns probleminhas na cabeça dele. Ele tem mesmo, gente. Esqueci o que eu ia falar. Ele encontrou o Bowers. E o Bowers vai puxando ele. Ele tá com um grupinho, ele tá sozinho, só que aí o grupinho dele, os lacaios dele saem, sei lá da onde. Os lacaios saem da bunda do Bowers pra ela ajudar ele. E aí eles puxam ele
até uma ponte que eles chamam de Ponte do Beijo. Aí eles começam a zoar ele, bater na barriga dele e tal. Aí o Bowers fala assim, eu vou gravar o meu nome nesse monte de banha. Porque ele fala que a ponte, aquela ponte, ela é conhecida por duas coisas. Beijo na boca e nomes gravados. Aí ele fala que vai gravar o nome dele naquele monte de banha. Que no caso é quem? O Ben. Aí ele pega uma faca, que ele tem um canivete mais ou menos desse tamanho, assim. Aí ele começa... Só que aí o Ben dá um chutão na barriga, na perna do Bowers, eu acho. E aí ele dá um mortal e cai pro outro lado. E aí ele desce rolando, porque tem um morro por baixo da ponte. E ele desce rolando aquele morro. E aí eles vão atrás dele. Aí ele segue uma correnteza de água e encontra quem? Os meninos. Só que o Rockstetter e um outro capanga do Bowers estão atrás dele. Por que só esses dois? Porque o Bowers e o outro que parece o Draco Malfoy ficaram porque o Bowers perdeu a faca dele no meio dessa bagunça e o pai dele vai matar ele se ele não encontrar a faca. Aí ele encontra o Rich, o Ben, o Stan e o Bill que estão no esgoto. Esqueci porque ele tá. É porque eles estão no esgoto procurando o George. Aí ele fala, o que tá acontecendo? O que aconteceu com você? E aí eles se enfiam dentro de um beco, o Ed falando sobre quantas doenças eles vão pegar. E é um caos. Aí os meninos vão até a farmácia e o Ben e o Rich ficam juntos lá no beco. Porque o Rich tá sempre lá, ele sempre deixa o Rich esperando as coisas que eles vão fazer, né? Aí eles entram na farmácia e o Ed sai catando um monte de remédio, um monte de remédio, um monte de remédio. Porque o Ed é hipocondríaco. Acho que é assim que fala. Ele tem... Ele é hipocondríaco. Então, ele... O Ed, que é... O Ed é hipocondríaco, ele sai catando um monte de remédio. Aí o Stanley... Aí o Bill... A gente tem dinheiro suficiente pra comprar isso, Stanley? A gente tem 10 reais. 10 dólares, na verdade. Eles não, com certeza não tinham dinheiro. E a Beth, que tava lá comprando absorvente. Aí ela fala que pode ajudar eles. Aí ela para e fica enrolando o dono da farmácia. Enquanto isso, ela derruba um negócio lá que tinha, que era de vender cigarro. Ela derruba ele. E aí os meninos saem correndo. Quando os meninos saem correndo, a Bev rouba um cigarro. Depois ela agradece, paga pelo absorvente que ela pegou. E ela sai. E aí ela encontra com eles lá. O Ed consertando o machucado. Então vocês têm uma cena muito engraçada. Que eles estão conversando com a Bev e tal. Aí, a hora que ela sai, inclusive tem uma cena muito importante daqui a pouco, que o Bill vai convidar ela pra pedreira. Aí o Rich fala assim, vamos lá, galera, bip, bip, nós temos que salvar o nosso amigo. Que, inclusive, aparentemente, se os otários te salvam, você é automaticamente parte do grupo. Automaticamente. E aí, os meninos, eles saem da... Eu tô pensando se eu coloco a musiquinha de novo. Acho que não, eu vou deixar só pra fazer a intro dessa série de vídeos. E aí, a hora que eles saem, o Rich fala essa besterona lá. Aí eles consertam o machucado. No outro dia, corta pra cena dos meninos lá na pedreira. Eles estão lá na pedreira brincando de atiração de cuspe, aí a Bev chega. Aí antes disso, eles perguntam, quem aqui vai pular primeiro? Aí a Bev chega, sou eu! Aí ela tava com um vestido, ela tira e pula. Aí o Rich, que merda! Nós fomos ganhados por uma garota. Aí todos eles saem pulando, aí tem uma cena muito legalzinha deles na água. Aí depois o Rich aí eles saem da água, ficam tipo no topo da pedreira. E aí o Rich fica fuxicando a mochila do Ben, né?
Aí ele acha uma cartinha muito bonitinha que o Ben fez pra Bev, porque ele começa a gostar dela. Inclusive tem uma cena muito importante que eu pulei, gente. Ai, que ódio. Então, aí ele escreve uma cartinha pra ela depois da cena da biblioteca. Depois da cena da... Na verdade, ele é atacado pelo Bowers depois da biblioteca. Depois da escola, ele vai pra biblioteca. Aí ele tá lá na biblioteca lendo, ele escreve uma cartinha pra ela. Aí ele vê um balão vermelho. Ele tá lendo sobre casos lá. Aí ele tá lendo sobre coisas ruins que já aconteceram em Derry. E aí, como ele tá lendo sobre isso, depois ele vê um balão vermelho. Aí quando ele vai seguindo, ele encontra um ovo queimado. Ele encontra um ovo queimado. Palhaço demoníaco. Aí ele encontra um ovo de Páscoa que ele tava lendo sobre crianças que morreram queimadas em uma distribuição de ovos. E aí ele encontra, aí na cena ele vê uma cabeça. Ele vê uma foto. E aí quando ele desce, ele segue o balão, ele encontra um ovo e ele tá ouvindo uma musiquinha. Não é essa música que eu coloquei, que essa é a abertura de Welcome to Derry, que é a série que, inclusive, eu tô assistindo. Eu tô achando bem legal, é muito legal. Inclusive, tem os pais dos personagens desse filme, e que essa série se passa no passado, né? É isso. Eu vou explicar melhor quando for um vídeo sobre Welcome to Derry. Vai ter, tipo, uns 7 vídeos sobre essa série de Tia Coisa, porque eu tô meio obcecada. Não só sobre a série de Tia Coisa, mas só falando sobre Tia Coisa, porque eu tô meio obcecada, é meio hiperfoco no momento. Aí, quando ele desce lá, ele vê descendo uma pessoa. E aí, quando termina de descer, ele vê que é um corpo daqui pra baixo. Daqui pra baixo. E aí, segurando um monte de ovos. Aí ele derruba e começa a correr atrás dele. Ele tá correndo meio, tipo, olhando pra trás. Quando ele olha pra frente, tá lá aquele palhaço com a cabeça maior que o muro. Aí ele sai correndo, né? E aí ele dá de cara com a bibliotecária. Aí a bibliotecária briga com ele lá. E ele sai e aí ele é atacado pelo Bowers. E então, aí ele escreveu a cartinha. E aí o Rich encontra a cartinha. Quem te deu? Aí o Ben guarda correndo, assim. E aí eles veem umas coisas que aí o Ben explica que a taxa de em Derry é muito maior que nos outros lugares. É, tipo, bem muito mais do que nos outros lugares. É muito mais nos outros lugares. Só que com crianças é pior. Por causa do demônio, do palhaço. Então, falando sobre o Hockstetter, já que eu pulei a parte dele pra eu poder falar só sobre ele por enquanto. O Patrick Hockstetter era um menino com uns probleminhas na cabeça. Eu acredito que ele seja sociopata, porque esse menino, ele parece que ele gostava de matar pessoas e seres. Ele gostava. Ele tinha uma geladeira de animais que ele achou no lixão. O irmãozinho dele, gente... Isso é horrível. Isso fala no livro, né? No filme não aparece. Se você quiser assistir, inclusive, não tem. Tá? Ele é só mais um bullying normal no filme. E ele vai atrás do Ben com um negócio de gás, acho que é de cabelo, e um isqueiro pra queimar o Ben mesmo. Só que chegando lá, tem um monte de zumbis. No livro, são sanguessugas, porque o sociopata, quase nada, ele não tem medo de nada, ele não tinha medo de nada. O mais próximo de medo ou nojo que ele chegou a sentir foi quando os sanguessugas grudaram nele. No livro vem um monte de sanguessuga voador e gruda na cara dele. E aí o palhaço, ele aparece com uma forma de cera, uma figura humanoide de cera, já que ele não sente medo. Ele não sabia, o Pennywise é o nome do palhaço, inclusive. Ele não sabia o que se transformar pra assustar o Hockstetter. Isso no livro. No filme ele não aparece como... Ele aparece como palhaço mesmo. No filme, ele aparece um monte de zumbis e comem o Hockstetter. E depois vem o palhaço e engole ele inteiro. Eu acho que é inteiro, na verdade, eu não tenho certeza. E é isso. Aí depois ele aparece como desaparecido e foi isso. Nunca mais mostra ele. E o Bowers continua seguindo a vida.
como se nada tivesse acontecido. Inclusive, o fato curioso é que no livro, o Hochstetter, ele é bem pior que o Bowers. No filme, o Bowers é o pior, ele é o líderzinho do grupo dele. Mas eu não acho que o Bowers seja uma pessoa ruim. O Hochstetter é realmente só maldade pura, mas o Bowers não é uma pessoa ruim. Ele apanha do pai dele e por isso ele revida em outras pessoas. Inclusive, no livro, tem motivo pra ele querer escrever o nome dele com A. No Ben, no livro tem, no filme tem. No filme não tem, no livro tem. No livro é porque ele tinha que... a professora que escolheu as duplas do trabalho e eles eram uma dupla. O Ben e o Bowers. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio porque eu tô falando muito rápido, eu tô ansiosa. É isso, vocês podem ser que não entendam o meu raciocínio, mas é isso. O Ben e o Bowers estão fazendo um trabalho em dupla. O Bowers pediu ajuda pro Ben, pediu cola. E o Ben achou que se ele ignorasse, o Bowers só ia repetir de ano e deixar ele em paz. O que aconteceu? O Bowers ficou de recuperação em inglês, ficou muito bravo com o Ben, porque se ele fala, no livro fala que ele preferia mil vezes ter repetido do que só ficado de recuperação. Porque se ele tivesse repetido, o pai dele só ia nele uma vez e depois ele ia esquecer. Como ele ficou de recuperação, o pai dele 4 vezes ainda. Porque seriam 4 vezes que ele teria que levar o menino a mais na escola. E por isso ele queria escrever o nome dele no Ben, ele queria vingança. Então, gente, aí ele conta a cartinha, eles vão pra casa do Ben, porque aí o Ben mostra que quase todas as mortes encontrados foram perto do esgoto, que é um caminho de esgoto que levava até um poço específico. O Bill pergunta onde fica o poço e ele não sabe dizer. Aí, gente, eu esqueci o resto, foi isso. Beijos, até o próximo vídeo. Se cuidem pro Pennywise não pegar vocês.